bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 19 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vamos começar com uma boa notícia: vacinação. Essa semana a gente quebrou um recorde, a gente chegou a quase 9 milhões de doses aplicadas. É uma ótima notícia, a gente aqui praticamente 50% de aumento em relação ao número de doses da semana passada, um pouquinho abaixo, mas quase 50% de aumento, então é isso que a gente precisa ver. Lembra, a primeira meta era 7 milhões de doses, a segunda meta que já tinha que vir junto com essa era 10 milhões de doses aplicadas, e hoje a gente se aproximou dessas 10 milhões de doses aplicadas, a gente ficou aqui nos 9 milhões de doses aplicadas. Tomara que a gente mantenha esse ritmo, que isso daqui não tenha sido uma semana atípica, que semana que vem a gente passe de 10 milhões para a gente chegar no 15 milhões. 15 milhões de doses aplicadas é o que o Brasil pode fazer se a gente tiver as doses e se tiver a vontade de vacinar 15 milhões de pessoas por semana. Então a gente teve um passo bem forte, olha só a curva verde aqui das primeiras doses, como deu uma acelerada boa, muito boa essa curva aqui, deu essa acelerada. E a gente chegou aqui num total de 63 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e 24 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose. Então, dito a notícia boa, vamos dizer a notícia ruim, né? Tá muito lenta a vacinação da segunda dose, e não só lenta, tá muito incipiente. Olha só que é só 11,6% da população. De cada 8 brasileiros, 7 não estão imunizados. Pensa assim, de cada 8 brasileiros, 7 não estão imunizados. A grande maioria da população não tomou vacina. Aliás, a grande maioria da população não tomou nem a primeira dose. 30% da população tomou a primeira dose, mas 70% não tomaram. E aqui 11,6% da população tomou as duas, mas 88,4% não tomaram. Então, a vacinação está aumentando, a gente tem que ficar alegre por essa aceleração, mas a gente tem que se ater à realidade. 11,6% ainda é muito longe, é muito insuficiente da gente ver desaceleração por causa da vacinação. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa semana a gente recebeu um pouco menos de doses, até achei estranho esse número aqui de 5.660.000, porque nas minhas contas, pelo que eu li nas notícias, só a Coronavac entregou 5 milhões. E eu sei que a Pfizer também fez mais entregas, imagino que a Fiocruz também tenha feito entregas, então eu tô achando que esse número aqui não tá correto, deve ter tido alguma demora na atualização do sistema, e aí eu atualizo sempre no sábado aqui, né? Então talvez esse daqui não esteja bem correto, talvez sejam mais doses que receberam essa semana, mas semana que vem aí a gente vai ver um salto que nem a gente viu aqui dessas semanas aqui. Vamos ver, tomara que sim, tomara que a gente tenha recebido mais do que só 5 milhões de doses. O ideal era aquela coisa, né? A gente também está se aproximando de 10 milhões de doses recebidas por semana. Mas por enquanto, a gente tem estoque para gastar. Aqui, ó, 27 milhões de doses estão aí estocadas e a gente tem que aplicar essas doses. Vamos lá. Agora os casos de Covid-19, péssimas notícias. Essa semana a gente chegou a 17.801.000 casos. Olha só, essa é recém a segunda semana que no sábado a gente está acima de 17 milhões e já está muito próximo de 18. Está indo muito rápido, está acelerando muito. Essa semana a gente teve mais de 500 mil novos casos confirmados. Olha aqui as médias diárias, os dados diários. A gente teve ontem o segundo dia com maior número de confirmações desde o início da pandemia. E essa semana a gente teve o segundo e o quarto dia com o maior número de confirmações desde o início da pandemia. A gente está se encaminhando para quebrar os recordes. Se a gente olhar as médias semanais, essa semana a gente teve uma média de 72.192 casos confirmados todos os dias. Um avanço de 11% em relação à semana anterior. O recorde até hoje é 77 mil. Tá aqui, ó, nessa faixazinha que eu estou fazendo com o mouse. É muito próximo. Se bobear,
Se a gente continuar com um ritmo de aceleração de 11%, semana que vem a gente vai ter batido o recorde de confirmações ever, de sempre. E olha só, gente, aqui está a nossa curva histórica do número de casos e aqui bem mais discretamente o número de óbitos, né? Fica mais difícil de observar. Mas enfim, número de casos que eu estou focando. A gente tem uma primeira onda muito bem definida e a gente está na segunda onda. Isso daqui tudo é parte de uma grande onda. Ainda não acabou a segunda onda. Eu sei que localmente tem lugares que já acabou a segunda onda, que já está até acabando a terceira onda praticamente. Mas só que aqui a gente só tem uma onda bem definida e depois é aceleração. Isso aqui tudo faz parte de uma mesma onda, com vários ciclos dentro dessa onda. Porque, por exemplo, aqui eu vejo um primeiro ciclo. Até aqui 14 de fevereiro é um primeiro ciclo. A gente teve um ciclo de aceleração até 12 de janeiro. Depois desacelerou janeiro inteiro até o meio de fevereiro. E aí entrou no ciclo da P1, né, o início do período gama aqui, né, a cepa gama. Então a gente saiu de 44 mil casos por dia para 77 mil casos por dia nesse período de aceleração fortíssima. Depois a gente deu uma diminuída, mas agora a gente está num novo período de aceleração. E a minha pergunta, especificamente dessa última semana, nem é muito uma pergunta, é uma observação, é uma possibilidade. Aqui pode ser o nosso período Delta iniciando. Lembrando que Delta é a variante indiana. Aqui esse aumento que aconteceu, gente, ele não é muito natural. Essa é a realidade. Eu achei assim, ó. Ou teve um represamento na semana passada que foi compensado agora, ou 11% de uma semana para outra não é algo que aconteça com frequência. Então eu tô preocupado que isso seja a variante Delta que está se tornando predominante. E aí a imunidade natural daquelas pessoas que se contaminaram na primeira onda ou que se contaminaram aqui na segunda onda está enfraquecida, porque é uma mutação do vírus, pessoal. Em particular, tenho que comentar de novo, bater nessa tecla. Imunidade natural não é imunidade. A vacinação também não é imunidade. A vacinação ela te dá uma proteção muito forte, inclusive com as variantes, em relação a essas variantes que estão aparecendo. Mas ela não é 100%. Nada é 100%, pessoal. A gente sempre tem que ter camadas e camadas e camadas de proteção, porque a gente chega mais próximo da proteção total. Qual que é a próxima camada mais importante de proteção depois da vacinação? Máscara. Máscara PFF2, é o padrão ouro das máscaras, pessoal. Depois, ambientes ventilados. E por aí vai, né, pessoal? Tem todos aqueles protocolos, o uso do álcool gel, distanciamento social é fundamental, não aglomerar. E ambientes ventilados eu já disse, mas enfim. Aqui a gente pode estar vendo um avanço por causa dessa nova cepa da Delta, que é mais contagiosa do que a Gama. Ela é pior do que a P1, pessoal. E a P1 deu um estrago. A gente saiu de 44 para 77. É o quê? 60% de aumento, eu acho? Praticamente isso. Aqui, a gente, se der o mesmo efeito, a gente vai sair de 60 para 100. A gente não quer 100 mil casos por dia no Brasil, pessoal. A gente não quer, eu não quero. A vacinação está ajudando, mas que nem eu falei lá no início, é recém 11% dos brasileiros que estão imunizados com 2 doses. Tá? Então, não é momento para euforia, ao contrário, é momento para a gente se cuidar ao máximo. Se cuidar ao máximo, pessoal. Vamos lá. Então, que nem eu disse, a gente está aqui, né, nessa média de 72.192 casos por dia e a gente tem esse problema que a gente chegou no alfa 3,4, que agora é o novo patamar para falhar a imunidade coletiva que a gente já tem. Se a gente continuar no mesmo patamar de taxa de contaminação, a gente vai ter aceleração. E bem sinceramente, eu estou achando que isso daqui
quase otimista, não sei. Hoje eu tô pessimista, gente. Eu tô achando que semana que vem a gente vai estar nos 75 mil casos por dia. Me deu uma intuição ruim aqui, mas vamos lá, vamos seguir a projeção de mantendo como está. Mantendo como está, a gente vai pegar um pouco mais de 500 mil casos na semana que vem e vai passar de 18 milhões e 300 mil casos. A gente chegaria aqui no dia 25 a 18 milhões 318 mil 196 casos. E aqui tem as projeções para a próxima semana, dia a dia, muito provavelmente a gente vai passar, que nem eu disse, alfa 3,4, isolamento social de 35%. E aqui, análise de erro da semana passada, infelizmente, errei para menos e errei bem feio, 50 mil casos de diferença. Eu não achava que ia ser tanto. Eu achei que ia ser 17 milhões 748, ficou 17 milhões 801. Então não foi legal. O Brasil me decepcionou, vamos dizer assim, né? Mas enfim, casos ativos também aumentamos, chegamos a 1 milhão 165 mil casos ativos, então um avanço significativo da semana passada, que a gente estava aqui abaixo de 1.100, agora a gente já está quase perto de 1.200, está mais perto de 1.200 do que de 1.100, então a gente vê aqui, decresceu, quando chegou abaixo de 1 milhão, cresceu, estabilizou um pouquinho e agora está com vontade de subir de novo os casos ativos. E os óbitos nessa semana, 14 mil óbitos, ou seja, mais de 2 mil pessoas todos os dias morrendo por causa dessa doença, pessoal, por causa dessa doença. Não precisavam estar morrendo. Não precisavam estar morrendo. Só isso que eu tenho para dizer. Muito triste ver 2 mil pessoas todo dia, perdendo a vida. Gente, é horrível. Eu não sei, enfim. Mas eu já me estendi mais do que eu queria. Era mais ou menos isso. Notícia boa, conseguimos pela primeira vez chegar perto de 9 milhões de doses numa mesma semana. Notícia ruim, isso não está sendo suficiente para frear o avanço da Covid, que está vindo aqui, ó, a galope. E talvez essa nova cepa indiana, a cepa Delta, esteja se tornando predominante. Como é que a gente vai descobrir? Apoiando a ciência, apoiando financeiramente a ciência. Falta muita verba para a ciência, pessoal. Eu tive o privilégio de participar de uma pesquisa científica no início desse ano, exatamente sobre a chegada da P1 no Rio Grande do Sul. E me impressionou os custos que envolviam fazer essa testagem, esse sequenciamento genético, para descobrir, será que essa cepa é a P1? Será que essa cepa é a P2? Será que essa cepa é a B100 e não sei quantos? É muito caro, custa na casa de 500, 600 reais fazer um sequenciamento genético. E isso é só de insumos. Então, para fazer um estudo estatístico relevante, vai fácil 100 mil, 200 mil reais. E isso, assim, a nível municipal. Para entender como é que a cepa, como é que está essa evolução genética no país inteiro, é muito caro, mas precisa ter esse investimento. Precisa ter investimento na ciência, dinheiro para a ciência. Não adianta a gente ficar chorando e sem saber o que fazer. A gente está cego, pessoal, a gente está cego. E não é culpa dos cientistas. Os cientistas estão fazendo o que podem, pessoal, porque está muito complicado. A gente teve ano após ano de corte nas verbas do CNPq, da CAPES, e eu não estou só falando desse último governo, pessoal, eu não estou falando só desse último governo, teve muitos cortes. Agora, claro que tá assim, ó, tá como é que se diz, torcendo o pano para ver o que eu consigo sair ali, né? Mas tá muito complicada a questão da verba para ciência, gente. E a gente tá pagando o preço por isso, essa é a verdade. Então, se a gente puder tirar uma coisa boa daqui a 3, 4 anos, quando tudo isso estiver acabado, for um pesadelo um pesadelo real, mas que já passou, espero que a gente fique com essa lição. Mais financiamento para a ciência é importantíssimo para o país, não só em tempos de crise, mas em tempos sem crise também,
faz o desenvolvimento científico e tecnológico. Bem, sei que eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou cientista, sou pesquisador, preciso de verbas também. Claro que a minha pesquisa num dia normal, né, de matemática pura, ela é muito mais barata do que a pesquisa em ciências médicas, né? Mas eu também acho que tá faltando financiamento. Enfim, era mais ou menos isso, gente. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.